O Centro Espírita Paz de Zé Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite a todos. Nessa segunda-feira, 18 de dezembro de 2023, dentro do bloco Caminhando com Jesus, estaremos apresentando a palestra do nosso amigo e irmão João lá de Cachoeira Paulista, que nos brinda com um tema escolhido por ele, intitulado Vida, processo de crescimento da alma. Vamos ficar atentos à abordagem do João, que muito contribui para que esse entendimento seja bem mais suave para todos nós. Com vocês, João, nosso querido João. Vamos começar os trabalhos da noite fazendo a nossa prece de abertura. Vamos serenando os corações, esquecendo o mundo lá fora, imaginando a sublime figura do Mestre Jesus, agradecendo ao Deus, nosso Pai maior, misericordioso, de pura bondade. E aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos em aprendizado, em evolução, lapidando um pouco o espírito, para que possamos seguir em frente nos embates da vida, agradecendo por sermos tão esclarecidos e estando aqui buscando ensinamentos e procurando os colocar em prática lá fora. Já dizia a máxima, fora da caridade não há salvação. Só temos a agradecer, Senhor. Agradecemos também a presença hoje do nosso querido João, que aqui vem nos acalentar e nos ensinar com suas palavras. Agradecendo a vida que temos, independente dos percalços e problemas, aqui estamos para enfrentá-los na medida que suportamos. E pedimos, Senhor, que nos dê força e que nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Do livro Mais Luz, do Chico Xavier, pelo Espírito de Batuíra. Evangelho em casa. O culto do Evangelho em casa, pelo menos uma vez por semana, ser-vos-á a uma fonte de alegrias e bênçãos. Renovemos o contato com os ensinamentos de Jesus, tanto quanto nos seja possível, e não somente o lar que nos acolhe se transformará em celeiro de compreensão e solidariedade, mas também a própria vida se nos fará luminoso caminho de ascensão à felicidade real.
a gente tem hoje para nos brindar com a sua presença e com a sua palavra, com o tema vida, processo de crescimento espiritual, nosso querido João. Meus amigos, boa noite. Cumprimentando aos que estão conosco aqui, presentes na União, aos que estão nos acompanhando pelo YouTube, no canal da União Espírita Cachoeirense, no canal da UEC. A nossa alegria, mais uma vez, estarmos aqui nesta casa, não é? É uma casa, como todos sabem, centenária, e que este ano se encaminha para 105 anos. O aniversário da casa é 5 de março, né? Foi fundado em 1918, mas nós vamos fazer a nossa comemoração no dia 3 de março, que é uma sexta-feira. E aqui estará conosco o jovem de Pindamonhangaba, Raul Cabral, que é orador espírita, cantor, músico, toca um violão, faz uma palestra gostosa, e nós teremos também uma confraternização nossa, né, já aprovada pela diretoria da casa. Então será um momento em que nós estaremos um pouquinho mais juntos. Além da palestra, um momento lá no varandão, que faz tempo que a gente não faz um momento desse de confraternização, né? Será breve, mas nós teremos este momento. Então, a alegria de mais uma vez estarmos aqui. Esta é uma reunião que nos reúne basicamente para o estudo da doutrina espírita. Também é uma reunião de tratamento espiritual. Enquanto nós aqui estamos e aqueles que estão em casa assistindo, todos nós vamos sendo tratados. Nossos anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos amigos, os anjos do Senhor estão ao nosso lado, porque nós estamos conectados com Deus, né? A nossa mente se eleva, os nossos sentimentos se elevam e nós temos então a proximidade desses benfeitores da espiritualidade. Então nos mantenhamos assim, com os pensamentos conectados, positivos, os nossos sentimentos também positivos, certos de que o que nós viemos aqui buscar, nós receberemos. Aqueles que estão em casa, que estão buscando nesse momento, um momento de alívio para as suas dores, um momento de terem as suas lágrimas, né, que possam ser amenizadas, vão ser ajudados com certeza. E nós escolhemos este tema, né, a vida, processo de crescimento da alma, e esta é uma expressão de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva. Há uma mensagem do livro Fonte Viva, é a mensagem número 71, o nome da mensagem, ou o título da mensagem é Aproveita. Tá? Aproveita. No primeiro parágrafo tem uma expressão de Emmanuel que diz assim: a vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Esse é o primeiro parágrafo. E aí eu fui lá, pincei esse pedacinho do trecho de Emmanuel, a vida, processo de crescimento da alma, para poder desenvolver a nossa temática. Mas eu quero, antes de tudo, né, de adentrar o tema, citar que nesta página de Emmanuel, como sempre, ele faz alusão a um texto evangélico. Neste caso, desta mensagem Aproveita, ele cita a carta de João, né? João, melhor dizendo aqui, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Muito interessante a questão da capacidade de ver, né? Jesus dizia que vejam os que têm olhos de ver, que ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Naturalmente, Jesus falava além da capacidade de ver que nós temos, da visão material, que é de mensurarmos, medirmos um local, um lugar, né?
darmos a qualidade ou a qualificação, a quantidade de coisas, objetos que estão aqui. Aquilo que nós estamos vendo no nosso mundo em derredor. Jesus falava de uma visão espiritual, da nossa capacidade de ver além da matéria. Tanto quanto ele falou da capacidade de ouvir, que ouçam os que têm ouvido de ouvir, não é só escutar, mas é escutar ou ouvir com a capacidade da alma, mexendo na alma. Nós somos espíritos imortais, né? Seres imortais, criados por Deus, mas temos um corpo físico. Através do nosso corpo físico, a gente vê, a gente ouve, a gente fala, a gente anda, né? A gente sente, tem um sabor, tateia o mundo, que são o uso dos nossos sentidos humanos, que dão a conexão do espírito junto do corpo físico. Mas a mensagem, né, que nós nos utilizamos aqui, que chama Aproveita, de Emmanuel, e tirando esse primeiro parágrafo, a vida, processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Então, vida não é somente processo de crescimento do ser humano na vida material. Claro que nós precisamos crescer também na vida material, né? Porque crescendo o espírito, desenvolvendo o espírito, nós vamos de alguma forma também buscando, mesmo nos mecanismos de sobrevivência humana, né? Na própria metodologia humana, da ciência humana, nós vamos descobrindo coisas novas, novas formas de melhorar a nossa própria vida no mundo, né? Se assim não fosse, a gente estaria ainda no tempo das cavernas. Das cavernas aos dias de hoje, o quanto os seres primitivos, antigos, medievais melhoraram. E hoje nós temos então respostas, soluções, alternativas que não tínhamos ao longo dessas nossas existências, ao longo do desenvolvimento da humanidade. Se nós perguntarmos a alguém hoje, então, o que é a vida para você, naturalmente vai depender do aspecto em que a pessoa esteja mais ligada. Porque geralmente quando alguém nos faz uma pergunta, ou nos traz uma indagação, ou nos apresenta alguma situação, quase sempre a gente fala daquela questão baseada naquilo que a gente está vivendo naquele momento. O que nos motiva, o grau das nossas preocupações, né? O que é a motivação? A Berê, que está aqui, me explicaria melhor do que eu naturalmente, mas eu tenho um conceito de motivação que quando eu ouvi de uma pessoa, eu gostei muito de dizer assim: motivação é um fator interno, estímulo é um fator externo. O mundo nos estimula, algo nos estimula, a fala de alguém nos estimula, mas esta fala, o que o mundo nos direcionou e aquilo que aconteceu à nossa volta, que é um estímulo, vai depender do fator interno, que é a motivação. Por isso que Jesus disse que ouçam os que têm ouvido de ouvir, né? Estamos aqui com alguém também muito ligado à música, né? Nossa querida artista que ali está. E aí, se alguém que faz um canto lírico, se esse ouvidinho não estiver preparado, não é? Para ouvir este canto, para aquela pessoa talvez seja uma simples música. Se alguém toca um violino, e se esse ouvido também não está preparado para a sonoridade desse violino, talvez seja até, para aquele alguém, apenas um ruído. Então, quando se fala em perceber com o ouvido, perceber com o olhar, ter novas potencialidades na vida, é realmente desenvolver as potencialidades da alma, né? Mas, voltando um pouco, o que é a vida para você? E o que as pessoas poderão nos responder? Viver é uma correria. Nossa, viver não está fácil. Nossa, viver não está mole. Nossa, só por Deus. Só Jesus na causa. O negócio está complicado. Dependendo do problema, do foco, dos desafios, da situação que a pessoa está vivenciando e de como ela está resolvendo
ou mal resolvendo, ou não resolvendo as suas questões, ela vai dar esta ou aquela resposta. Dependendo da própria situação pessoal, íntima, psicológica da pessoa, ela pode estar passando até problemas, dificuldades, desafios. Mas você pergunta, o que é a vida para você? A vida é maravilhosa. A gente tem problemas, a gente enfrenta, a gente vai em frente, a gente, cada dia, acaba sendo melhor do que o outro. Ontem eu venci, vou vencer também. Há diferença ou não há diferença? Emmanuel disse que a vida é um processo de crescimento da alma. Processo de crescimento. Conforme se vive, se sobrevive, se convive, nós vamos descobrindo formas de da alma. E vamos identificando, não só em nós, em torno de nós, e muitas vezes até naqueles que vivem conosco, estas formas de crescimento. Estamos neste momento agora em crescimento. Você que está aí em sua casa, pelo YouTube, nós que aqui estamos em processo de crescimento? Simplesmente porque a minha palavra está sendo este estímulo para fazê-los pensar? Também. Estímulo da palavra, da orientação que se dá e moral, espiritual, vai depender justamente de quê? Motivação, que é um fator individual de cada um. E cada um nesse momento, então, está recebendo esta palavra, trazendo para sua compreensão intelectiva o uso da inteligência, do raciocínio, da lógica, da razão. Claro que a gente não fica só nessa questão, né, da compreensão dos vocábulos ou da compreensão literária, da que constrói aqui gramaticalmente ou literalmente, ou dentro ali da própria literatura espírita, mas nós trazemos o que nós estamos aprendendo no nível intelectual para o coração, que é outra motivação. A gente se motiva no aprendizado do conhecimento intelectual, mas nós também trazemos para a nossa realidade, a realidade que eu estou vivendo. As palestras, homilias da Igreja Católica, pregações da Igreja Evangélica ou messiânica, onde a gente for e que tiver alguma ilustração do Evangelho, algum comentário, eu já fui várias vezes convidado e fui lá assistir, e sempre buscando a bênção, né? Aquilo que o pai vai dizer, aquilo que o pastor vai dizer, aquilo que aquele preletor vai dizer, porque naquele momento ele pode tocar, através da sua palavra estimuladora, num ponto muito importante da minha vida que eu estou vivendo. E isso independe de religião. Eu posso estar dentro da igreja evangélica, católica, de outros tempos, o Espírito, naquele momento, meu Deus, eu precisava. Era o que estava... Sabe aquela gotinha que às vezes falta? Eu lembro do Paulinho Soares e Moda Rosário, assim, quando faz assim, ó, plim, parece que toca aquele sininho dentro e a gente acorda, a gente desperta, você sente a alma crescer. É um momento da sua vida, é um fato dessa presença nossa aqui, do momento que você está assistindo aí, de algum lugar que nós fomos, às vezes na praça, conversando com um amigo, na fila de um banco, de um supermercado. Alguém, às vezes é uma criança, uma fala, ou um riso, um jeito, um meneio de cabeça, algo interessante. E estas coisas fazem parte do nosso mundo de relações. Muitas delas estão no campo de memória, né? Interessante, o Ricardo foi fazendo a prece inicial hoje aqui, não sei porquê, foi me lembrando se seja esfredo. E eu ainda muito jovem, né? Se eu seja Esfredo Marcondes, um grande valor do espiritismo aqui, não só em Cachoeira, mas na região. E a gente aqui é muito jovem, e sobre o seja Esfredo, né? Chegava, boina, cachecol, guarda-chuva, aí tirava a boina, tirava o cachecol, tirava o guarda-chuva, pendurava ali naqueles coisinhas ali, né? Já magrinho, tinha muito frio, e assistia a palestra,
ele era o palestrante. Por que eu estou me lembrando disso? Porque eu me lembrei dele há pouco, na prece do Ricardo. E são memórias que ficam conosco. Daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós identificamos sensorialmente, mas que sempre traz uma figura de aprendizado, e esse aprendizado é interno. Qual era o meu aprendizado naquele momento? Aquele senhor com aquela idade, subindo essa escada do centro, né? Vindo aqui dando a sua parte, a sua cota de contribuição, trazendo também a sua contribuição de estudo, de formação doutrinária. Ficou um exemplo, não só dele, como outros aqui dentro desta casa, e a gente deve ter visto outros por aí, como eu disse, há pouco, em outros tempos religiosos, em outros lugares, na escola, com nossos professores, professoras. Eu fico sentado, às vezes, aí, fico olhando para esse palco, quantas vezes apresentamos aqui com fantoche, coral, jogral, coro falado, apresentações musicais. Então, o mundo, a vida que faz parte do nosso mundo e do nosso mundo íntimo, nos traz aprendizado. As nossas memórias, dos estímulos e das motivações. Isso promove crescimento da alma. Se a gente não identificar ou não focalizar isto, corre um sério risco diante... Por que é sério? Vou dizer por quê. Diante dos mecanismos da vida humana. A gente fica naquela expressão, daquela resposta que a pessoa deu. A vida é uma correria. Não tem tempo para nada. O negócio não está mole. E a gente fica no que se chama ativismo. O que é o ativismo? Fazer, 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 e às vezes faz, nem sabe por quê. Eu sei que eu fiz. Final do dia, sei que dei conta. Tinha uma amiga minha que às vezes eu ligava para ela, agora mudou a fala, mas eu ligava, e aí, como é que tá? Estou dando conta. Você me lembra, essa era a resposta que ela sempre me dava quando eu perguntava dela, como é que você está? Estou dando conta. E realmente, diante das tarefas, ou das atividades, ou dos desafios que nós temos que cumprir diuturnamente, dia e noite, isso faz parte da experiência humana, né? A gente precisa trabalhar, para isso tem que levantar da cama, né? Para isso tem que, seja de manhã, seja mais tarde, tem um horário para levantar, o relógio está ali e nos mostra o horário de levantar. Para quem ainda trabalha, tem aquele pessoal que já está aposentado como eu, mas tem outras tarefas, né? Tarefas domésticas, tarefas sociais, tarefas da casa espírita, outras tarefas comunitárias, mas enfim, todos nós temos um rol de compromisso, porque precisamos viver, sobreviver, nos manter, né? Cuidar da casa, ir ao serviço, ir ao trabalho, e aí surgem inclusive compromissos sociais, de uma festa, de um momento em família, às vezes até de um velório, de um conhecido, situações em que a gente está pelo mundo, fazendo o quê? Vivendo. Mas aí teríamos que voltar numa frase de Richard Simonetti, orador espírita, escritor espírita, de Bauru, São Paulo, e agora já desencarnado. Diz ele, num de seus livros, algumas pessoas simplesmente existem, mas não vivem. Algumas pessoas simplesmente existem, mas não vivem. O que quer dizer isso? Richard Simonetti quer dizer com isso? Vive na correria da vida, é um ativismo só, mas ao longo do dia, no momento em que vai fazer uma análise, praticamente não viveu, existiu. E esta é uma grande questão, porque cada um dos dias vividos na Terra, como fazem parte de um projeto reencarnatório nosso, que a gente entrou pelo berço e vai sair pelo túmulo. Vai sair porque o corpo vai para a terra e o espírito se liberta. Mas nós entramos pelo berço, sairemos pelo túmulo. Neste projeto reencarnatório entre berço e túmulo, ou vida e morte, e sempre vida, né? Porque a morte nesse sentido não existe, o espírito é imortal, mas entre
o nascimento e a desencarnação, como é que nós estamos nesse período? Aí está a vida. Ah, mas a vida é imortal. Sim, a vida é imortal. Depois que a gente desencarnar, nós vamos continuar. Mas neste momento, como está o nosso foco neste fenômeno, na verdade, uma concessão divina? Por isso que Emmanuel diz aqui, a vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Como é que nós estamos com a nossa vida neste período entre o nascimento e a morte? Que a gente não sabe quando vai ser, e que bom que não sabe, né? Quando é que vai partir? Mas a gente sabe que aqui chegou. Nós chegamos aqui. Aqui estamos. Estamos por quê? Já descobrimos. Para quê? Estamos como? Fazendo o quê? Estas são respostas importantes de serem dadas, né? São perguntas que nós fazemos e respostas importantes serem dadas a nós mesmos. Para a gente saber por que coloca o pé fora da cama a cada manhã. Eu já disse aqui uma vez, vou repetir porque eu nunca mais me esqueci. Uma resposta que um senhor colaborador lá do INPE me deu numa palestra motivacional que eu fiz há uns anos atrás, ou longos anos atrás. Eu perguntei assim, qual foi seu primeiro pensamento hoje? Então, em vez de perguntar como vai a sua vida, naquela minha palestra tinha a ver com pensamento, com emoção, eu perguntei para aqueles colaboradores que me assistiam, qual foi seu primeiro pensamento hoje? Quando você faz uma pergunta dessa, nem todo mundo quer responder, né? Situação coletiva, tem gente que é meio envergonhado, mas alguns falaram. Dentre os que responderam, não só respondeu, como antes de responder, ele se levantou da cadeira, deu um pulinho para frente, achei muito interessante. Ele levantou, deu um pulinho para frente e falou assim, meu primeiro pensamento foi, estou vivo. Esse foi o primeiro pensamento que ele teve naquele dia, quando ele acordou, estou vivo. E eu, de modo a continuar aquela conversação dirigida do meu tema, e de provocá-lo, perguntei assim, e daí? Eu não sei se ele está pensando nisso até hoje, mas eu sei que eu estou pensando nisso desde aquele dia. Quando ele disse, estou vivo, e eu o provoquei perguntando, e daí? Esta indagação, a resposta dele, a indagação que eu fiz, é algo que mexeu comigo até hoje, entendeu? Eu, quando eu acordo de manhã, falo, estou vivo. E me pergunto a mim mesmo, e daí? Vida, processo de crescimento. Não. Porque se a gente estiver cumprindo uma rotina prática e diária de coisas, tudo bem, faz parte da trajetória humana. A gente tem que comer, tem que lavar, limpar, tomar banho, escovar dente, como diz Haroldo Dutra numa das palestras dele, para quem gosta. Escovar dente, tomar banho para quem gosta. Mas, enfim, nós temos que fazer essas coisas todas. Fazem parte da natureza humana. A gente cuida do jardim, cuida do pomar, para quem tem um pomar, quem tem uma hortinha, né? Cuida do cachorrinho, e tem que pagar uma conta, tem que acertar esse período, então, né? Período dos impostos, enfim. Isso todos nós estamos fazendo. A questão é, mesmo nestas questões práticas, triviais, corriqueiras ou simplórias, como é que a gente está fazendo? Como é que a gente está realizando mesmo essas atividades mais simplórias? Quais são os pensamentos, quais são as emoções ou aquilo que a gente às vezes até se expressa? Será que a gente está levantando da cama em vez de pensar assim, estou vivo? Está assim, mais um dia, credo. Eu acredito que não, porque mais um dia, que bom, né? Mas eu me lembro de uma colega de serviço, que na época a gente assinava ponto, e às vezes, ao final do dia, ela diz assim, mais um dia, menos um dia. Nunca me esqueci daquilo também, né? Ao assinar o ponto, mais um dia, menos um dia. Aquilo parecia um negócio catastrófico, né?
de pessimismo, ou seja, mais um dia se foi, mas menos um dia para a gente viver. Ao final do dia do trabalho, naturalmente eu sei que ela também iria para casa, como eu ia para casa, a mulher, né, quase sempre numa dupla jornada ou tripla jornada, mas hoje muitos homens envolvidos também com questões domésticas, né? Mas encerrando o trabalho, e aí essa outra questão, como é que nós chegamos então em casa? Quando nós saímos de casa para o trabalho e quando que nós saímos depois do trabalho para ir para casa? Porque a vida, ela entre berço e túmulo, tem esse processo todo. E por que tem que ser crescimento? Porque tem que fazer crescer, tem que fazer progredir. Porque se estiver fazendo com que a gente repita as mesmas coisas, do mesmo jeito, da mesma forma, e ainda reclamando, desfiando o rosário de lamentações, parece que não está crescendo. Embora Joana de Ângeles, através de Edivaldo Pereira Franco, num de seus livros da linha psicológica transpessoal, tenha dito o seguinte: seres humanos na Terra estão crescendo, diz lá Joana de Ângeles, estão realizando o crescimento. Alguns, porque já se entregaram a projetos de benemerência, de filantropia, de caridade. Outros trabalham em movimentos de civilidade, movimentos comunitários, pela pátria, pelo bem do próximo, pela saúde pública. Ela coloca várias situações em que ela entende que a criatura humana na Terra está crescendo. E quase sempre, na verdade, no dizer dela, porque se envolveu com projetos, com trabalhos, com missões, com tarefas. Mas nesse mesmo texto, um pouquinho para o final, ela diz assim: a grande maioria está crescendo. Gente, agora é textual, tá? É texto dela. Está crescendo, a grande maioria está crescendo, empurrada pelo sofrimento. A grande maioria está crescendo, empurrada pelo sofrimento. O sofrimento faz parte, sim, da natureza humana, das nossas escolhas, dos nossos deslizes, dos nossos desencontros, dos nossos desencantos, né? Daquilo que a gente gera para si mesmo. Mas até mesmo no sofrimento, e aí vamos lá no Evangelho, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aflitos, o bem sofrer, né? As causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, por que sofremos, por que eu estou sofrendo nesse momento, por que Deus permite que eu sofra, né? O que eu tenho que tirar desse sofrimento, que tipo de lição? Aí vem sempre aquela expressão que eu sempre me lembro, né? Se não é bênção, é lição. E a gente pode entender que, mesmo sendo sofrimento, muitas vezes é bênção. Do aprendizado, da retomada, da recuperação. E a lição proveitosa para o crescimento. Então, depois, quem puder, né? Eu não terminei ainda não, mas quem puder, Fonte Viva, livro Fonte Viva de Emmanuel, capítulo 71, aproveita. O próprio título chama Aproveita. E ele começa falando o quê? Da vida. Aproveita a vida. Mas de que forma? Ele já dá logo no primeiro lance. A vida é um processo de crescimento da alma, para que o ser humano vá ao encontro da grandeza divina. Criados por Deus, o nosso trabalho de crescimento é para que cada vez mais nós nos aproximemos de Deus. Eu gosto de citar sempre uma estrofe do poema Marchemos, de Castro Alves, e até não cito os outros, porque eu não decorei ainda, porque ele é muito grande, né? É bem grande, na verdade, que é o poema Marchemos, está lá no livro Parnaso de Além Túmulo, de Castro Alves, psicografia do Chico Xavier. Ele diz assim: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver.
a mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Nascemos. Estou vivo. Estamos vivos. Estamos aqui. Deus é o nosso Pai, nos concede a vida, que é consentida por Ele. Nos permite, então, viver como queremos, como desejamos, como escolhemos. Mas somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelo que falamos, pelo que vemos, pelo que ouvimos. Aí sempre virá na minha memória, não só a figura do Segisfredo, mas de sua filha Laís, né? Na evangelização, nos ensinando cuidado, olhinho no que vê, cuidado, orelhinha no que escuta, cuidado, boquinha no que fala, cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, pezinho onde pisa. A música que ficou e fica como um roteiro de ética, de moral. Cuidado com esse olhinho, com o que você vê. Cuidado com a orelhinha, com o que você para escutar. Mas falando, eu nem queria ouvir, ele quis me contar. Mas a partir do momento em que ele quis contar, o que nós fizemos com aquilo que ele contou? Essa é uma pergunta, uma situação interessante. Ou com aquilo que eu vi, o que eu fiz com aquilo que eu vi? E que nem sempre, mesmo me parecendo ser verdade, de longe, nem sempre o é. Então, cuidado com o olhinho que vê, cuidado com o orelhinho que escuta, cuidado com o boquinho no que fala. Ah, eu falei, mas foi da boca para fora. Boca para... Nossa, quando eu vi já tinha falado. Não saiu de mim. Ué, saiu de quem então? Né? Quando a pessoa fala, eu falei, mas não saiu de mim. Mas saiu de quem? Vai jogar para os espíritos? Não fui eu que falei, foi o espírito que falou, mas você que articulou. Você que falou. Né? Então, cuidado do boquinho no que fala, cuidado do orelhinho no que escuta, cuidado do boquinha, cuidado do olhinho no que vê, cuidado do mãozinha no que pega, cuidado do pezinho, onde pisa ou onde vai. Porque a vida é processo de crescimento da alma. A gente erra? Erra. Tropeça? Tropeça. Tem que pedir perdão? Tem. Eu já falei várias vezes isso também, a minha prece matinal, gente, às vezes, ainda continua sendo, mas muitas vezes, diante do espelho, do banheiro e do espelho da minha alma, a minha prece matinal, escovando o dente ou penteando o cabelo quando eu tinha, era assim: Senhor, é hoje. É hoje. O que eu queria dizer com isso? É hoje, diante de Deus, diante de mim. É hoje, naquilo que eu estava buscando me reformular, me melhorar, consertar em mim, que não são poucas coisas. E a vida, entre o nascimento e morte, tem bastante coisa. Por isso que todo dia tem 24 horas para a gente tentar consertar. Então eu fazia essa prece. Era uma verdadeira prece. Senhor, é hoje. A gente fecha até o olhinho, né? É hoje. No final do dia, hora de dormir, escovar o dente de novo para dormir, para quem gosta. Ou pentear o cabelo, que eu sempre penteei na época, eu podia encontrar alguém durante um sonho, não sei, então eu penteava para dormir. A prece noturna diante do espelho do banheiro, diante do espelho da minha alma era: Senhor, é amanhã. Não foi hoje ainda. É amanhã. E aí no outro dia pela manhã eu dizia de novo: Senhor, é hoje. Logo mais à noite, é amanhã. E isto para várias coisas, até o momento em que a gente realmente percebe que cresceu, que se desapegou, que aquilo não tem importância mais. Deus nos condena por isso? Não. Deus nos castiga por isso? Não. Porque Ele nos deu a liberdade, o livre agir, e Ele sabe que um momento ou outro a gente vai conseguir. Mas Ele também está esperando que a gente não demore tanto. E que em sabendo, e em sentindo, em tomando conhecimento, e em sendo tocado no espírito ou no sentimento,
a gente resolva realmente realizar aquilo que agora já sabe e aquilo que agora já sente. E que seja, então, motivação para a nossa mudança, para o nosso crescimento, para que a nossa vida realmente seja esse processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Na visão de Leonor Posada, em seu poema Prenúncios, que me virá? No ar um perfume, vago, mas que resume uma vaga promessa, uma promessa que mal posso adivinhar. No céu uma luz bruxoleia, estrelas, que sei eu? É uma luz muito vaga, muito doce, grau acima da sombra, como se fosse uma estrela que se ocultara na alfombra. Mal posso compreendê-la. Para no espaço uma doce cadência, eco, talvez uma palavra amiga, cantiga, cujo final ficou pairando como um guizo de veludo ouro, quase mudo, e que eu procuro aos poucos ir captando. Que me virá? Não sei. Esses prenúncios dizem-me tanto, tanto, perfume tênue, luz, suave canto. Ah, deixa-me enxugar todo o meu pranto. Quero cantar, sorrir, vibrar, alma dorida, nesta força que é Deus, neste Deus que é a vida. Muita paz. João, meu querido, grato, viu? Por tanto estímulo e por tanta motivação nessa noite. Aos nossos companheiros que aqui estão e os que estão em sua casa, tendo ao seu lado um copo com água, uma jarra com água, aqueles que trouxeram também aqui sua garrafinha com água, mas sabedores que no nosso filtro ali fora, a água ali contida também estará recebendo um medicamento que vem dos céus, que vem do alto, que vem de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento, de reflexão, de reavaliação. Reavaliação de nós mesmos, das nossas posturas, das nossas atitudes. Estivemos e estamos em tratamento. Encerramos esta parte da reunião com os companheiros que estão online, mas que estão neste momento sendo visitados pelos espíritos amigos, pelos trabalhadores do Senhor, pelas trabalhadoras da equipe de Maria, Mãe Santíssima do Cristo. Assim como nós também estamos sendo agasalhados pelo amor de Deus, pela proteção divina, pelas bênçãos de Jesus. Mas queremos, ao final deste nosso momento, antes do passe que aqui se realizará presencialmente na casa, nos lembrarmos de todos os nossos irmãos do caminho, Senhor. Dos que mais sofrem, dos que perambulam pelas ruas, dos que estão tristes, solitários pelos caminhos, dos que vivem nos abrigos de idosos, de crianças, de jovens, daqueles que estão nos hospitais, dos que estão internados para um tratamento, para uma cirurgia, para aqueles que estão passando neste momento pelo processo da desencarnação, para aqueles que estão chegando à Terra, reencarnando, pelos médicos, enfermeiros, enfermeiras, trabalhadores, por todos, Senhor. Nós rogamos pelo nosso mundo. E que Jesus nos abençoe e que Deus nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Projeto Caminhar nos ajude a ajudar. Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje.
E agora, no segmento educação, estamos com um projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã.